O juiz Sérgio Moro reagiu às decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que nos últimos dias mandou soltar vários empresários, inclusive Jacob Barata Filho, o rei do ônibus, né? Moro afirmou que seria lamentável se a corte revisse o próprio entendimento dos ministros que no ano passado autorizou a prisão de condenados em segundo grau judicial. Para Sérgio Moro, executar a condenação no Brasil, após a decisão da Corte de Apelação, não fere a presunção de inocência. Só lembrando, né, na semana passada, Moro mandou prender 2 condenados que perderam recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Gilmar Mendes já admitiu, viu, Vera, que pode rever a questão da prisão em segunda instância. Isso já acabou acontecendo também na semana retrasada, né? Como é que você está vendo aí essa disputa, Moro, Gilmar Mendes, enfim, por onde a gente caminha nessa... A gente caminha por caminhos tortuosos, Patrick. Hoje a nossa pauta, o ouvinte deve ter percebido, tem um monte de gente falando, né? Tem gente falando em todo lado. Tem o Moro falando, tem o Janot falando. E tudo na mais perfeita harmonia, né? Tem o Fux falando e cada um falando para um lado, cada um falando contra o outro. E nem tá aí, mas o Deltan Dallagnol também no fim de semana falou que as decisões do Gilmar Mendes podem levar risco ao juiz Marcelo Bretas, por exemplo, porque ele mandou soltar os integrantes da máfia dos transportes no Rio e um deles tinha sido flagrado por um grampo telefônico fazendo ameaças de morte a outros integrantes da quadrilha. Então tá um momento realmente de crispação entre Ministério Público e Judiciário, entre Judiciário e Legislativo. A fala do Moro é uma continuação daquela fala que ele fez pela primeira vez no nosso fórum, no Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan. Eles estão efetivamente preocupados com isso e agora já houve um caso concreto do Gilmar soltando um condenado em segunda instância. Então não é negando a prisão, mas mandando soltar um condenado em segunda instância que já estava cumprindo pena em regime semiaberto. Então, para ele evoluir, como é a expressão jurídica usada nesta posição dele, e efetivamente mudar o que ele entende ser a jurisprudência, só falta o Marco Aurélio levar ao plenário do Supremo. Então, isso deve acontecer. O juiz Sérgio Moro e outros juízes de primeira instância estão reagindo, assim como os procuradores. Eu acho natural que haja uma certa, esse momento aí de fricção institucional, porque o Brasil vive... A Lava Jato é nada mais, nada menos do que uma mudança de paradigmas. Ela leva realmente a que se revejam alguns dogmas, alguns paradigmas, algumas jurisprudências. A gente está revendo muita coisa em um espaço curto de tempo e vai ser natural que haja esses desentendimentos entre os vários poderes, entre os vários agentes, envolvidos. Eu acho que não se pode ultrapassar alguns limites que estão sendo ultrapassados em alguns momentos. Essa fala do Moro é bastante respeitosa, ela é no limite. As do Gilmar nem sempre são, as do Janot nem sempre são, mas a gente está no momento realmente de mudar algumas culturas jurídicas, políticas no Brasil e a gente vai ver cada vez mais esse falatório de um sobre o outro. Como é que você vê essa questão, Andreasa? Em primeiro lugar, eu tenho um furo de reportagem, meu caro Patrick Santos. O Marcelo Bretas está também em Curitiba. E como eu sei disso? Por sorte, ele veio no mesmo voo que eu. E talvez esteja aqui pelo mesmo motivo que eu para a pré-estreia do filme sobre a Lava Jato, a visão da Polícia Federal, que é hoje. E aí eu fiquei pensando no voo, se esse avião cair, eu vou ser nota de rodapé, quer dizer, o avião caiu. Isso. E nesse estava também o editor Carlos Andreasa. Por sorte, o avião pousou, estou aqui. A Vera falou em fricção, Fricção é bom. O que ocorre é choque mesmo, é trombada. Esses caras estão trombando sem parar. A fala do Sérgio Moro é bastante decorosa, ela é correta, ela vai no limite da possibilidade de expressão de um homem público na função em que ele se encontra. Não é o mesmo caso das falas do Gilmar, do Rodrigo Janot, do Deltan Dallagnol, do Carlos Fernando, esses que costumam se exceder e se imiscuir no espaço de atuação dos outros. A Vera fez referência a esse falatório que cresceu muito desde o final de semana e preste atenção que é uma discussão, uma falação que tem como centro o Poder Judiciário e o Ministério Público. E não raro
também uma coisa importante, a gente vai falar sobre isso aqui, contra a atividade política. Eu acho que o Gilmar Mendes já decidiu pela revisão do seu voto. É claro que ele tomou uma decisão monocrática relativa à segunda instância, naquele caso específico da semana passada, mas é um indicativo muito claro de que ele já encampou essa revisão. Ou seja, com o voto do Gilmar, para a manutenção da possibilidade de prisão em segunda instância, já não se pode mais contar. Lá no fórum, naquele áudio flagrado pelo nosso Carlos Aros, em que o Moro falava com a Carmen Lúcia sobre esse assunto, a própria posição da ministra, dizendo, olha, Moro, você conhece a minha posição, eu sou a favor da possibilidade de se cumprir pena a partir da condenação em segunda instância, mas veja bem, ao plenário, ela também já antecipava uma percepção que ela deve ter lá dentro de que há uma mudança. Nós sabemos também, aliás, no Jornal da Manhã, o Josival Peixoto tem defendido com muita propriedade que é questionável mesmo, há um debate sobre a prisão em segunda instância, não é um tema sobre o qual há questão fechada. Certo? Há muitas possibilidades, há pessoas sérias que defendem que cumprir a partir da condenação em segunda instância de alguma maneira, cercear o direito à presunção de inocência e outras coisas mais. Então, é um debate sério. O problema é que a gente está num momento conflagrado. Eu mesmo, vocês sabem a minha opinião, eu era alguém inicialmente contrário à possibilidade de se cumprir pena em segunda instância. Eu mudei de opinião com base na leitura, no estudo, nas opiniões. Eu mudo, as pessoas também podem mudar. Então, também não dá para ser um debate que seja assim, o sujeito que está nessa posição é um imbecil completo, o outro é um justiceiro. Não é assim. Tem nuances que precisam ser respeitadas para o bem das instituições.